todas as normas orgânicas, elas prevêem o uso de insumos dentro da sua redação, do seu texto, né? Então, todas as normas orgânicas, elas possuem listas de insumos que são permitidos para serem utilizados, e essas listas, esses insumos, eles variam um pouco de acordo com a norma que a gente está trabalhando, né? Então, por exemplo, é comum que quando a gente, por exemplo, o cliente, ele tem o produtor, ele tem uma norma certificada, por exemplo, para o Brasil e ele pretende exportar, a gente precisa fazer uma análise de todos os insumos que estão utilizados na produção para ver se eles estão em conformidade com a nova norma. Então, são diferenças pequenas, né? Mas elas são bastante significativas, bastante impactantes às vezes. Por quê? Porque às vezes é um pequeno ingrediente, a forma que o ingrediente ele é produzido que inviabiliza a utilização dele para determinada norma orgânica. Então, assim, como eu comentei, é muito difícil você ter uma produção em que você só usa insumos caseiros, né? Ou recursos que eles estejam disponíveis na propriedade, que eles sejam produzidos ou regenerados, por exemplo, de forma natural, né? Então, existem, claro, técnicas de manejo que podem acelerar e até otimizar o uso desses insumos, que nem você falou, então técnicas mais alternativas mais naturais, né, como, por exemplo, rotação de cultura, como adubação verde, plantio direto, enfim. Então, assim, essas técnicas, né, o que a gente entende? Que elas aceleram ou elas otimizam o uso dos insumos e que o ideal seria ter uma combinação entre essas técnicas, né, de manejo e o uso de insumos, justamente para potencializar o efeito desses dois, né, dessas duas práticas. Então, a gente é mais importante ainda quando a gente fala, por exemplo, da recuperação de solos degradados, ou seja, você começar a regenerar um solo sem o uso de insumos ou apenas com técnicas naturais, é possível, mas você, por exemplo, pode demorar um tempo muito maior para realmente ter uma regeneração, né? Então, como eu comentei, então cada norma vai ter a sua própria lista, né, e as suas próprias regras de uso de insumos. E como é que funciona? Então, cada norma vai ter dentro do seu texto uma lista, normalmente essa lista elas ficam num anexo, né, numa lista separada da redação do texto, dos exigências de manejo e outras exigências. E aí, essas listas você busca, né? Então, assim, dependendo do tipo de insumo que a gente está olhando, a gente vai ter um requisito específico, né? Então, por exemplo, para os fertilizantes, normalmente as normas, elas exigem que todos os ingredientes, ou seja, os materiais de origem, a gente precisa estar olhando 100% para a composição desse produto para saber se ele é um produto conforme, né? Já para produtos de controle de pragas e doenças, as listas normalmente trazem um princípio ativo, né? Que é um pouquinho diferente da análise que a gente faz para fertilizante. Então, você vê, tem umas pequenas diferenças, né? E quando a gente fala de insumos, na verdade, ele é bem mais abrangente do que apenas a agricultura, porque os insumos, eles também são presentes no processamento, por exemplo, de produtos orgânicos. Quando a gente fala de insumos, às vezes a gente esquece que o ingrediente que vai no produto processado, ele também é um insumo, né? Muitos regulamentos, inclusive o regulamento brasileiro, ele inclusive traz listas de insumos, por exemplo, para higienização de equipamentos, para higienização de instalações, de alimentos orgânicos, né, produtos em contato direto com o alimento. Então, a gente precisa ver o que a norma está requisitando primeiro para a gente saber, bom, será que isso pode ser usado ou não? Então, eu diria que a gente tem essas três grandezas ou divisões de insumos, né, que seriam os fertilizantes, controle de pragas, e também os ingredientes de produtos processados. Esses são os mais comuns que a gente mais analisa, tá?